mocinhas. Aqui é a Maria Paula Magno e digamos assim que eu criei moças cheias do Espírito Santo. Mas eu criei segundo a ordem do Espírito Santo. E eu criei assim, mas vocês podem perguntar, mas Paulinha, por que tu criou? Eu criei assim como me ajudaram lá atrás, eu queria ajudar moças hoje. E semana passada não, acho que foi dia 9, me surgiu essa ideia de criar uma live com esse tema, Profetiza Moça, que está em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1º ao versículo 14. Sei que não vai dar tempo para ler assim, mas eu queria orar com vocês antes de começar. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Eu queria dizer que vocês são amadas, que vocês são lindas, que vocês são princesas. Deus tem um carinho especial por cada uma de vocês. E vamos orar para iniciar, porque nada sem oração não dá certo. Senhor amado, mais uma vez estamos em Tua presença. Senhor amado, viemos aprender um pouco mais da Tua palavra. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando eu vinha da igreja, há 1h30 atrás, eu estava conversando com o Espírito Santo. Cadê meu caderno? Misericórdia. Estava conversando com o Espírito Santo e ele ministrou ao meu coração a seguinte palavra: é hora da igreja sair da rotina. É hora dos pregadores voltarem a pregar sobre a cruz. É hora da gente deixar esboços de lado e pregar os cruz. E também tem nosso testemunho. Tem muitos pregadores que na igreja pregam, mas quando estão na rua dão falso testemunho. Não condizem com cristãos como nós somos. E o Espírito Santo disse: é hora de se dar rotina, não prega hoje com esboço. E aqui estou eu, apenas com a minha Bíblia, sem anotações. Meu Deus. Eu estou nervosa, porque é a primeira vez que eu apareço ao vivo, meu Deus do céu. E é a primeira vez que eu apareço ao vivo, e eu não sei quantos anos cada seguidora tem, mas tem a probabilidade ou ser mais velha ou mais nova. E pra mim é um privilégio estar aqui falando de vocês, do amor de Cristo, porque muitas pessoas têm morrido por falar do Evangelho. E nós somos privilegiados, nosso país é democrata, nós temos o livre-arbítrio de escolher o que queremos. Se quisermos ser católicos, nós poderemos ser. Se quisermos ser adventistas, da quadrangular, da universal, até da assembleia, nós podemos, porque nós somos um país livre. Nós temos o direito de escolha. Mas eu quero dizer para vocês, não se deixem levar por religião, porque a Assembleia de Deus é religião, catolicismo é religião, budismo, islamismo, todas as outras são religiões. Isso daqui é evangelho. Evangelho é a forma como Cristo viveu. Então nós temos que seguir os princípios bíblicos. Mas não sei o que, meu pastor mandou. Meu pastor foi mandado por Deus. Mas muitas das vezes nós temos que obedecer a Bíblia. E se o pastor está falando de uma coisa que está fugindo dos padrões bíblicos, minha filha, não obedece, que tu vai sofrer lá na frente. E vamos começar. Mistério Jesus Santa Glória. Diz assim na minha Bíblia, Entre Meninas e Deus, nova linguagem, que diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou, e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Eu respondi: Senhor, tu sabes que podem ou não. Ele disse: então profetize para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, Deus, estou lhe dizendo isso.
Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos e cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver novamente. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido do Senhor. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões, músculos e pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando, que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram em pé. Havia tanta gente que dava para formar um exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração e os farei viver novamente e os deixarei morar em sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou. Prometi que faria isso e farei. Eu sou. Falou. Eita, mistério, tô me arrepiando todinha. Jesus é mistério. Eita, acho que não pode aparecer isso. Primeira coisa. Versículo 1 do capítulo 37. A parte A, podemos dividir ele em duas partes. A primeira. Eu senti a presença poderosa do Senhor. Primeira parte. Para Deus dar essa revelação para ele tinha que estar em santidade, ele tinha que estar na presença. Você não pode estar na presença de Deus de qualquer jeito. Teve pessoas na Bíblia que foram aparecer de qualquer jeito na presença de Deus e Deus matou. Ananias e Safira, eles foram entregar qualquer oferta para o Senhor. Eles foram entregar qualquer coisa para o Senhor e o Senhor não se agradou. Também por causa da mentira, que mentira é um pecado muito grave contra o Senhor. E o nosso espírito que nós temos, o mundo não pode receber, porque o mundo mente, os cristãos não. Alguns mentem, né? Mas... Pois é. Nós temos um espírito que o mundo não tem. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele sabe tudo. Então, ele viu que o coração de Ananias e Safira era enganoso. Ele sabia. E para servir de exemplo para os outros cristãos daquela época, eles acabaram morrendo. E assim, muitas almas se renderam ao Senhor e temeram. Quando a Bíblia é bem clara lá em Atos, perdão. Parte B. O seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Primeiro, ele estava na presença do Senhor. Segundo, o Espírito levou ele, ou seja, foi conforme o Espírito falou, porque ele profetizou sobre esses ossos segundo a ordem do Senhor. Porque hoje em dia existem muitos profetas, profetizam e fazem aquele movimento todo. E muitas das vezes não é do Senhor. Muitas das vezes eles estão querendo aparecer, digamos assim. E o Senhor, e aqui Ezequiel é bem claro quando ele fala: o seu Espírito me levou. Ou seja, ele não foi por vontade, o Espírito levou ele. O Espírito levou ele. E me pôs no meio de um vale. Ele estava no exato lugar onde o Espírito Santo queria. Porque profeta não tem vida própria. Quem domina ele é o Espírito Santo. Ele pode estar dormindo, ele pode estar fazendo o que for. Se o Espírito Santo mandar ele sair da casa dele, ele vai sair, ele vai obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Vale, e estava coberta de ossos secos. Ih, mistério.
Versículo 2. Podemos também dividir em parte A e em parte B. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Primeiro, o Espírito, ele estava na presença. Segundo, foi o Espírito Santo que levou ele. E aqui Ezequiel vai falar na parte A. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Quem sabe Ezequiel poderia estar dormindo, poderia estar fazendo alguma coisa com sua família. Mas aí aqui diz, ele me levou para dar uma volta, ou seja, o Espírito Santo estava com ele. Quando ele foi para o vale, certo? Ele foi para o vale, mas o Espírito Santo foi com ele. O Espírito Santo nunca nos deixa. Em Isaías 43 e 44 vai dizer que se nós passarmos pelas águas, não nos queimaremos. Não vai acontecer nada com a gente. Não, pera. Se passarmos pelas águas, não nos afogaremos. E vamos na Bíblia, né, gente? Porque é Bíblia. Evangelho é Bíblia. Isaías 43 e 44, capítulos. Diz assim: Agora, povo de Israel, escute. Não tenha medo, eu o salvei. Chamei pelo seu nome, você é meu. Se atravessar águas profundas, eu estarei do seu lado. Não se afogarás. Se passares pelo fogo, não se queimarão. Quando passar pelo meio do fogo, você não se queimará, pois eu sou o Santo Deus de Israel e o seu Salvador. Te dei como pagamento ao Egito, a Etiópia e a Seba. Para libertar você, entrego nações inteiras com preço de resgate. Para mim você é valioso, ó Israel. Não tenha medo, pois eu estou com você. Capítulo 44. Escute, ó Israel, pois você é meu servo, eu o escolhi, sou o Senhor, o seu Criador. Tenho ajudado desde quando nascestes. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e escolhi para ser meu. Cairá chuva no deserto, e com as terras secas corram rios. Mistério. E por mais que nós estivermos no vale, mas o Espírito Santo vai estar com a gente, ele vai estar dizendo, profetiza. Profetiza. Parte B. Até me perdi. E pude ver que haviam vários ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Eita, Jesus, isso é forte. Eu tô me arrepiando todinha aqui. Meu Deus. Pude ver que haviam muitos ossos. Primeira coisa, ele estava na presença do Senhor. Segunda coisa, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Terceira coisa, ele estava no lugar exato que o Espírito Santo queria. Quarta coisa, ele pôde ver. Não foi o Espírito Santo que diz, ei, tu tem que ver isso aqui, não. Foi ele que viu. O Espírito Santo colocou ele num lugar, mas ele que viu. Muitas das vezes o Senhor diz, entrega porque eu que estou te mandando. E a gente se acovarda, diz, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. A gente vê, muitas das vezes, passa aquela pessoa no nosso lado, a gente sente um incômodo para falar algo para ela. E nós não falamos porque achamos que isso é da nossa mente. Mas o Senhor colocou, eu não sei porque eu tô falando isso, tá vindo aleatório na minha mente, mas amém. Aqui, parte C não, desculpa. E pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmos. Ou seja, o Espírito Santo viu, mandou ele ver, assim. Desculpa, gente, eu tô nervosa. E assim, o Espírito Santo não disse, olha, é isso, isso e isso, não. Ele deixou que Ezequiel percebesse. Desculpa. Então podemos ir para o versículo 3. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Eu respondi, Senhor Deus, tu sabes se podem ou não. Aqui o Senhor perguntou a ele, será que eles podem? E Ezequiel falou, em uma simplicidade incrível, eu admiro muito isso, Senhor meu Deus, só tu sabem se podem ou não. Ele disse, Senhor, foi como se ele dissesse, Senhor, tu és o dono de tudo. Se tu quiser, eles podem viver. Se tu não quiser, eles vão ficar assim. E eu acho interessante isso. E a pergunta de Deus a Ezequiel é muito profunda.
Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Depois que a gente morre, segue-se o juízo. A gente vai para debaixo da terra. 9 palmos ou 7, eu não estou lembrada. Mas a gente vai para baixo da terra, a gente fica lá. Gênesis vai falar que nós somos feitos de barro. Ou seja, barro depois da decomposição do corpo, o barro, a gente vira só um pó. A gente volta ao barro. A gente volta à matéria inicial. Meu Deus, isso daqui é forte. Eu respondi então: Senhor Deus, tu sabes se podem ou não. Ele estava, de uma maneira indireta, ele estava engrandecendo o nome do Senhor, dizendo: se Deus quisesse, poderia. Se não quisesse, não poderia. Então vamos para o versículo 4. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor era o seguinte: eles podem viver ou não? E Ezequiel foi claro: Senhor, tu que sabes, pode, sim ou não? E me perdi. Achei. Profetize para esses ossos. Quando ele fala assim, ele disse, é Deus dizendo. Versículo 4 é Deus dizendo. Ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Muitas das vezes nós estamos na igreja, e o pregador lá tá pregando e tem muita gente sentindo, e nós perguntamos: Deus, por que eu não tô sentindo? Porque eu não tô sentindo o que essas outras pessoas estão sentindo. Mas é isso, é porque não estamos dando a mensagem, não estamos dando atenção à mensagem do Senhor. Não estamos prestando a devida atenção que deveríamos. Verso 5. Diga que eu, Senhor, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver novamente. Isso também se trata de adoração, porque gente morto não pode adorar. Gente morto não tem vontade de dar glória. Gente morto não tem como exaltar ao Deus. Ou seja, está dizendo, eu vou pôr respiração em vocês. Ou seja, Deus vai aquecer nossos corações, vai nos tornar verdadeiros adoradores. Tem uma passagem em Jeremias que eu acho muito linda. Jeremias capítulo 18. Que é quando Jeremias desce assim pra... Esqueci, Jesus, eita. Jeremias desce à casa do oleiro. E o Senhor diz, Jeremias, veja como o oleiro trata o barro. Meu Deus. E Jeremias desceu à casa do oleiro e viu. E Jeremias não entendeu no momento, mas depois Deus falou a ele. Será que eu posso fazer isso com o povo de Israel? Achei. E o versículo 3 do capítulo 18 vai falar assim. Fui e encontrei o oleiro trabalhando, com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. E o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com que o povo de Israel, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão em minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Meu Deus. E quando o pote de barro caía no chão, o barro ficava contaminado, mas o oleiro não jogava fora, ele reutilizava. Quando tinha alguma rachadura no vaso, o oleiro simplesmente quebrava o vaso e fazia novamente. Eu tive que pesquisar essa história, porque é muito além disso, é muito linda. A Bíblia é resumida, gente. Isso que eu acho incrível no Evangelho. Palavras resumidas muitas das vezes tocam em nós. Muitas das vezes não, sempre tocam em nós. E aqui, versículo 4 e 5. Ele disse, profetize para os ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, estou dizendo isto, porei respiração e os farei viver de novo. E o que eu acho interessante nisso é que Deus, ele que sente falta. Não é a gente se distancia, a gente sente falta, mas Deus sente mais falta ainda de nós. E ele diz, eu vou te trazer de volta. Eu vou te trazer de volta. Assim como o oleiro amassa o barro, eu vou te amassar, mas eu vou te trazer de volta. Assim como eu vou te colocar no vale, no deserto, mas eu vou estar contigo. Versículo 6.
Eu lhes darei tendões, músculos e cobrirei de pele. Porei respirações dentro de vocês e tornareis a vida novamente. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A casa de Israel nesse tempo estava vivendo um período de idolatria. E o Senhor não se agrada de idolatria. E toda vez que o povo idolatrava as coisas, o Senhor levantava profetas dizendo que ia ter consequência o pecado deles. E aqui o Senhor disse: e vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Depois que o povo já retornasse a Deus, reconhecessem que ele era o soberano daquela nação, ele era para mostrar que ele era o Senhor. Mas nesse processo ia doer, ia machucar muito, mas depois ele se tornar uma nação escolhida novamente. Versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido do Senhor. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Eita, mistério. Parte A. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Isso aqui é muito forte. Mistério, Jesus. E quando ele fala, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, tudo que ele estava fazendo tinha a direção do Senhor. Tudo que ele estava fazendo ali era conforme a ordem do Senhor. Porque, eu repito, profeta não se governa. Profeta não tem vontade própria. Profeta pode querer ir para a esquerda, mas Deus para a direita. E ele vai obedecer a Deus. Porque Deus é o comandante supremo de nossas vidas. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Bom, hoje no culto a mensagem foi: o que você faz aqui é ligado no céu. Mas para isso tem que ter uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, o que você falar na terra será ligado no céu. E podemos perceber isso no versículo 7, parte B. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões, músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Ou seja, enquanto ele profetizava, o Senhor disse, o Senhor estava cumprindo a palavra dele. Versículo 8, parte C. Porém, não havia respiração nos corpos. Em Gênesis, eu não lembro em qual passagem é, mas é em Gênesis. Gênesis, capítulo... Eita, mistério, cadê? Se eu não me engano, é no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ou... começar do 25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, animais domésticos, selvagens e os que se arrastam. Deus viu que havia feito era bom. Então ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, se parecerão conosco. Terão poder sobre peixes, aves, animais domésticos, selvagens e sobre os que se arrastam. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com ele. Ele criou homem e mulher. Abençoou, dizendo: tenham filhos. Me perdi. Tem uma parte aqui do capítulo 1 que Deus vai dizer assim: e o Senhor soprou vida neles. Aqui, achei. Capítulo 2, versículo 7. Então, do pó da terra, o Senhor Deus formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região... Tá, aqui não importa mais. Porém, não havia respiração nos corpos, ou seja, a presença do Senhor tinha saído da vida deles. Estavam vivendo. Estavam mortos, porém vivos. Não tem uma lógica certa para isso. Então vamos para o versículo 9. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus do céu. Mas o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor está mandando que ele venha
de todas as direções, soprar sobre esses corpos mortos, a fim que estejam vivos de novo. Ou seja, primeiro Ezequiel profetizou sobre os ossos se ajuntarem, mas eles não tinham vida. E a palavra do Senhor diz que a Bíblia gera vida. Eu não acho que é em João que diz isso. Pois só tu tens palavras de vida eterna. É basicamente isso. E depois o Senhor mandou ele profetizar para a respiração, para o Espírito Santo voltar neles. Ezequiel estava profetizando naquele tempo, mas as profecias dele se cumprem hoje. Que o Senhor que voltem o Espírito para o corpo. Ou seja, o meu pastor costuma dizer que o ser humano é trino. Corpo, alma e espírito. Ou seja, ele estava só o corpo dele, mas a alma não estava, o espírito não estava. E nos dias de hoje, muitos cristãos estão vivendo de aparência, estão vivendo de acordo como querem, e por isso perderam o Espírito Santo. E aqui Ezequiel vai dizer: Deus está mandando, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções soprar sobre esses corpos, a fim de que vivam de novo. Porque pessoas que não têm o Espírito Santo são mortas. As pessoas do mundo sentem um vazio dentro delas, porque elas não têm o Espírito Santo. Segundo João 14, elas não podem receber esse Espírito, porque elas não são compradas pelo sangue de Jesus. Porque elas vivem uma vida de pecado, e onde o Espírito Santo está não pode haver pecado. Meu Deus, cadê? João 14, capítulo 15. João 14, 15, desculpa. Jesus continuou dizendo: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está em vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Olha. E está se cumprindo hoje profecias. Deus está levantando uma geração avivada, uma geração de crentes, de cristãos, jovens, adolescentes, senhoras que não se dobram. Geração de pessoas que vão profetizar, vão falar em nome do Senhor. E o versículo 10 vai falar assim: Eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram novamente, e ficaram em pé. Havia tanta gente que formava um exército. Ou seja, em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, e nem contra carne, e nem contra sangue. É contra potestades do inferno. Mas para nós lutarmos, temos que estar preparados, temos que ter um exército. Porque a Bíblia fala que 2 é melhor do que 1. Eu não lembro onde diz, mas diz aqui. 2 é melhor do que 1. 3 é melhor do que 2. Ou seja, um exército reunido é muito melhor. Um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Versículo 11. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, que dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Profetize para o meu povo e diga-lhes que eu, Senhor, abrirei sepulturas, tirarei para fora e levarei para a terra de Israel novamente. O Senhor está ministrando ao meu coração isso agora. Estou sem esboço, gente. Estou sem nada aqui. Estou só com a minha Bíblia. Eita, a lasqueira já vai descarregar o celular. Meu Deus, tem misericórdia. Enfim, Deus não vai deixar descarregar. E o Senhor está ministrando ao meu coração. Profetiza para quem não tem vida. Profetiza vida para os que estão mortos espiritualmente. Profetiza. Você tem poder, a sua palavra tem poder. Se você tem uma vida de oração, o que você falar aqui, Deus vai ligar no céu, Deus vai cumprir. Conforme a ordem. Profetize conforme a ordem do Senhor. Porque existem muitos profetas profetizando, mas não é da vontade do Senhor. Deus nem sabe quem é aquela pessoa. Deus não sabe quem é aquela pessoa.
mas ele está profetizando lá em nome do Senhor. Assim como em Atos, teve uma pessoa que foi expulsar um demônio em nome do Senhor. E o demônio falou assim: olha, eu não te conheço, mas eu conheço esse Jesus que tu tá falando e desse apóstolo Paulo. Eu conheço, mas tu eu não sei quem é. Profetize conforme a ordem do Senhor. Existem pessoas perto de você que precisam ouvir uma palavra e Deus quer te usar como boca, Deus quer te usar como profeta. Profetize, porque se você não profetizar, Deus vai levantar outro, mas você vai pagar preço. Versículo 12. Por isso, profetize para o meu povo, diga-lhes que eu, Senhor... eu já li isso, desculpa. Versículo 13. Abrirei túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Meu Deus, já vai descarregar. E esse versículo 13 diz assim, eu já li, mas eu vou ler de novo porque eu me perdi. Eu vou abrir os túmulos onde meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Espírito Santo está falando no meu coração isso daqui. Tem muita gente que tem dom, mas está escondendo. Tem muita gente que tem sonhos, tem projetos, mas muitas das vezes por alguma palavra de alguém de dentro da igreja, eles desistiram, eles largaram, eles enterraram esse sonho. Mas, Senhor, eu estou aqui falando debaixo da autoridade do Senhor. Eu me preparei para isso. E o Senhor está mandando dizer que Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ele vai ressuscitar os teus projetos. Apenas tenha uma vida de oração. Apenas esteja na presença dEle. Porque a primeira coisa que eu falei foi que Ele estava na presença do Senhor. E depois Ele recebeu o Espírito do Senhor. Se você sair da presença do Senhor, você vai estar lascado, amigo. Sinto muito em dizer, mas você vai estar lascado. Versículo 14. Porém, a minha respiração neles, ou seja, o Senhor vai colocar o Espírito dele em você. O Senhor vai te dar ousadia para você falar. Profetiza, apenas isso que ele te diz. E farei viver novamente, deixarei morar em sua própria terra. Filipenses 3:20 vai dizer: nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus, e de lá que vimos, ou seja, a nossa identidade de lá. Então, nós vamos voltar para a nossa terra quando Jesus voltar. E Ele não está longe. Por isso, o Senhor quer te usar hoje como profeta. O Senhor quer te usar hoje. Não passa de hoje. Porque o Senhor tem pressa em nos usar, porque os dias são maus. E meio a uma geração corrupta, Deus está levantando remanescentes. Aí ficarão sabendo que eu sou. Eu prometi que faria isso. E farei. Eu, Senhor, farei. E aqui ele está dizendo: cumprimento, eu vou cumprir a promessa. As promessas não morreram. Eu sou o Deus que vai cumprir. Eu estou falando isso aqui, mas eu estou com uma vontade enorme de chorar, porque o Senhor também está falando comigo. E nesta noite já vai dar o quê? Vai dar meia-noite já. Meu Deus, cancela. E eu peço perdão a vocês, porque o ambiente, o celular não está muito bom. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é: profetiza segundo a ordem do Senhor. Profetiza porque o Senhor quer te usar. Profetize vida onde não há vida. Apenas profetize. Profetize libertações, profetize bênçãos sobre a vida das pessoas. Porque assim como Deus usa profetas, Satanás também usa. Você decide ou ficar no lado de Satanás ou ficar do lado de Deus. Se você ficar do lado de Satanás, você vai ter tudo o que você quiser, mas você vai pagar um preço lá na frente. Você não vai ter vida eterna, você vai perder a comunhão com Deus. Mas se você ficar do lado do Senhor, meu Deus, é maravilhoso. Você vai sofrer tribulações? Vai. Porque a vida do crente é desertos constantes. A vida do crente é assim, digamos que nós estamos de vale em vale. Mas isso não é para a nossa morte. Assim como o Espírito Santo estava com Ezequiel no vale, ele também está com a gente. Porque esses vales servem para nos aperfeiçoar, servem para nos moldar, servem para nos tornar humildes. Entenderam? E o Senhor está dizendo: eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Apenas me obedece. E nesta noite eu quero orar por vocês, que já vai descarregar aqui essa bênção. Tem 4%, misericórdia. Senhor amado,
Mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas tem passado, Senhor. Abençoa cada uma delas. Senhor amado, visita cada uma delas nesse momento, Senhor amado. Coloca o Teu Espírito sobre elas, Senhor. Usa elas poderosamente. Usa elas, Senhor, poderosamente, Senhor amado. Visita, Senhor, o mais profundo e íntimo delas, Senhor. Aleluia, só Tu sabe o que elas têm passado, Pai amado. Aleluia, não leve em consideração, Senhor, as suas falhas e suas fraquezas. Porque elas são humanas, elas são falhas, tem misericórdia. Mas, Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos ter o Teu Espírito Santo. Nós queremos profetizar conforme a Tua ordem. Abençoa elas, Jesus querido. Cuida delas. Em nome de Jesus. Continua conosco. Amém. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo até agora. Deus abençoe.